ciências forenses, elas não são apenas, né? Eu não posso pensar apenas na questão da genética, na questão do DNA. Essa é uma ferramenta que foi, né, que foi desenvolvida e que hoje tem uma aplicabilidade muito importante. Mas todo o papel de perícia, e das ciências forenses, ele vai visar alguns pilares importantes, né? É muito importante que se faça o reconhecimento, então tu tem que ter o reconhecimento de que existe um material com um potencial de relação com um determinado crime que ocorreu, então existe esse reconhecimento, né? Tem que existir essa perspicácia no momento de conseguir achar o local de crime. A identificação, né? Então, reconhecer e identificar essa relação. A análise, né? Então, passa por uma análise, então, criteriosa genética, que nós vamos discutir hoje como que ela pode ser feita, né? Quais são as opções que nós temos, né? Quais são as análises de DNA que podem ser realizadas para que a gente possa chegar numa situação de individualização. A nossa intenção principal é isso, é conseguir individualizar. Nem sempre a amostra que nós temos, ela vai nos fornecer essa individualização. Mas, junto com as outras provas que existem, é possível, né, ter este reforço, então, com relação à análise, o que vai acabar, através de uma inferência, nos trazendo essa individualização. Então, mesmo que um material ele não seja um material que individualize, nós vamos ver que existem alguns materiais que não individualizam, ele vai conseguir, né, dar uma orientação para que se possa seguir nas investigações, né? Uma ferramenta importante para que se possa seguir nas investigações. Bom, aqui eu coloquei, né, as diversas áreas de atuação forense, tá? Então, ela não se resume só à genética, à toxicologia, né? A gente não tem só isso. Existem várias outras possibilidades, inclusive para profissionais, né, da saúde. Então, é possível, e não só para profissionais da saúde, como biomédicos, né, farmacêuticos, biólogos. Também é possível que outros profissionais dentro da física, da engenharia, na mecânica, também possam ser peritos, né? Então, também existem outras áreas que podem estar, né, auxiliando dentro do processo da perícia. A papiloscopia está diretamente relacionada à análise digital, aos bancos, né, de documentação digital, que hoje são possíveis de conseguir esclarecer muitas relações, né, dos indivíduos que estão nesses bancos, esse reconhecimento. A gente vai ver que aqui no Brasil nós temos uma certa limitação com estes usos, né? Os Estados Unidos, qualquer, né, filme que vocês observam em que tem o FBI, né, ele acaba demonstrando exatamente o quanto que é possível, né, usar os bancos, as digitais, elas estão extremamente mapeadas, o perfil de banco genético deles tem muitos indivíduos ali, então é algo muito avançado dentro do quadro que aqui está se engatinhando um pouquinho mais, né? Mas existem, claro, essas ferramentas. A fotografia, então, existe o perito fotógrafo, né, que tem um papel muito importante em fotografar a cena de crime antes que os peritos que vão, né, mexer, então, realmente, lá na cena para conseguir coletar as amostras, antes que eles possam modificar alguma coisa, né? Então, o perito fotógrafo, ele vai conseguir conservar a cena original do crime para que depois possa ser utilizado isso, né? Então, a gente observa, né, essas situações em que tem a foto da cena em um determinado horário e daí depois a foto da cena depois daquele horário. E houve uma mudança em algum, né, em algum dos materiais que estavam ali. Isso também serve muitas vezes como prova ou para refutar alguma prova, tá? Então,
o perito fotógrafo, ele também vai ter um papel importante. A balística, claro, análise, né, porque existem, as balas, elas são feitas de forma diferente, né, e também a forma como ela impacta, ela vai ser diferente. Então, tudo isso pode ser analisado também por um perito em balística, tá? Em engenharia, então, não é somente, né, a ocorrência de crimes relacionados com a questão do humano que nós temos. Nós também temos algumas relações com casas, edifícios, né, com toda essa análise que se possa fazer estrutural, carros, então tem peritos mecânicos, tá? Então tudo isso é importante também dentro de toda a criminalística. Odontologia, né, todos vocês já devem ter ouvido falar na arcada, né, então análise da arcada dentária, tá? Então também ajuda, tem um potencial de identificação muito forte. Bom, com relação à botânica, né, a botânica forense, ela também vai ter um papel tanto para relacionado com crimes ambientais, né, então é possível fazer essa relação com alguns crimes ambientais, mas também a botânica forense, ela vai ser importante em algumas situações onde, por exemplo, existe afogamento, né, quando tem afogamento, os indivíduos normalmente podem ter nos pulmões diatomáceos, isso indica se foi afogamento, se não foi afogamento, né? Então, é possível, muitas vezes, detectar, né, o crime, como que ele aconteceu, através da botânica, tá? Então, tem várias situações em que se pode solucionar o crime através da botânica. A entomologia é a mesma coisa, né? A entomologia forense é a relação com os artrópodes, os insetos, né? Então, também temos principalmente essa relação quando nós falamos em decomposição, quando nós temos que datar, então, há quanto tempo que aquele cadáver está exposto, né? Então, depende muito se tu estás num local quente, úmido, isso favorece a decomposição, ou se tu estás num local mais resfriado, o que vai atrasar, vai demorar mais esse processo, né? Tudo isso pode ser mapeado de acordo com o tipo de estágio larval que estiverem os insetos naquele cadáver, né? Então, é possível detectar isso, tá? Então, principalmente quando tu tem, né, tu encontra um corpo e quer datar quanto tempo que ele está ali exposto. É possível através da entomologia forense. Documentoscopia, né? Então, organização de documentos, isso aqui, claro, qualquer profissão pode realizar, né? Essa análise de documentos, aqueles documentos que exigem uma certificação, né, de um contador, de um advogado, especialista também, né, vão ter as suas especialidades, mas é a análise de documentos que possam ser verídicos ou não, né, e toda essa relação dentro da criminalística. Tá? Análise de ferramentas também, né? Então, tem peritos que vão analisar um martelo, uma faca, né? Diferentes ferramentas que possam ter alguma relação, porque tu precisa fazer a análise entre a ferramenta, os fragmentos que estão na ferramenta e também a análise do tamanho, da estrutura, da lesão e conseguir fazer essa comparação, né? Aquele que faz análise de ferramentas, ele normalmente tenta achar qual é a arma do crime, né? Junto com a balística, né? Qual é a arma do crime? Às vezes não fica muito claro, né? Muitas vezes o suspeito ele vai, né, se livrar da arma do crime e com isso é possível tentar escrever qual é a arma e começar um processo de investigação ao fazer a análise de ferramentas e também da própria lesão no corpo do cadáver, tá? Então, todas essas áreas são áreas de atuação possíveis para que se trabalhe aí, claro, algumas mais específicas para determinadas profissões, mas de maneira geral, qualquer profissão pode trabalhar.